Meus amados irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui para ajudar com um vídeo, que vai trazer algumas informações para os professores no próximo domingo, para os alunos que desejarem aprender alguma coisa ou relembrar, Não tenho nenhuma pretensão para o ineditismo. A nossa intenção é aqui compartilhar com os irmãos algum conhecimento, aprender, refletir, isso é o mais importante. Antes de nós falarmos da lição dessa semana exatamente, eu queria chamar a atenção dos novos professores para alguns aspectos importantes da lição do trimestre como um todo. Eu queria aqui passar algumas dicas que eu julgo importantes para vocês. Em primeiro lugar, fugir assim, no primeiro momento dessa dicotomia, calvinismo versus arminianismo. Isso pode trazer algum prejuízo, porque vai restringir o seu campo de atuação, a sua reflexão com seus alunos. Se você se prender apenas a essas duas vertentes do pensamento soteriológico, você vai perder a oportunidade de meditar com seus alunos e consigo mesmo sobre a Bíblia, sobre as manifestações de Deus ao longo da sua palavra. E até abrir um pouquinho os horizontes para pensar em outras coisas. Quando você bitola em escolas de pensamentos e etc., tende a se restringir. Isso é muito ruim para o pensamento, para o raciocínio teológico. Em segundo lugar, você precisa ter uma abordagem panorâmica da salvação ao longo da Bíblia, desde o Éden. Nós precisamos entender que Jesus não caiu por acaso na cruz, de repente ele apareceu, iniciou seu ministério, naquela última semana ele se entregou, já estava crucificado, ressuscitou, foi para o céu, começou a igreja, etc. Não, tudo isso é uma sequência. Então, se você não tem ciência dessa sequência, você tem que procurar ter. E como é que você tem uma ciência dessa sequência? Além da palavra. É o ponto de partida. Mas eu não devo procurar logo uma teologia sistemática. Não. Vai chegar o momento de você procurar essa teologia sistemática. Agora você tem que ler Gênesis, você tem que ler Êxodo. A lição de domingo, por exemplo, vai falar sobre Êxodo 14 e outras passagens do Antigo Testamento. Então, se você vai logo lá para os 4 evangelhos, você perde a base. Então, precisa ter essa visão panorâmica. É muito importante. Foi isso que destacou Paulo dos demais apóstolos. Essa visão que ele tinha lá do judaísmo, aprendido aos pés de Gamaliel, etc. e tal, tudo isso somou para constituir o seu ministério, um ministério profícuo, poderoso e de grande profundidade teológica. Então você precisa ler sobre as promessas de salvação em Gênesis, em Êxodo, nos Salmos, profetas menores, profetas maiores. A Bíblia tem referências abundantes no Velho Testamento sobre essa salvação prometida. Precisa dessa abordagem, precisa desse conhecimento. Agora sim, você precisa ler, depois de ler a Bíblia, boas obras teológicas sobre soteriologia. O que pensam grandes autores sobre a salvação? É importante conhecer. E dito isto, você precisa também estar razoavelmente informado, aí sim, sobre os 2 principais sistemas soteriológicos. Mas procure não apenas conhecer o calvinismo de prateleira, procure conhecer os argumentos calvinistas vistos a partir dos próprios autores, a base, Calvino, etc. e tal, para que você possa ter uma abordagem mais adequada. Eu tenho aqui livros sobre calvinismo, tenho livros sobre arminianismo, é a minha função, a minha obrigação estar informado sobre os 2 sistemas. Eu discordo dessa crítica barata, tanto dos calvinistas contra o arminianismo, quanto dos arminianos contra o calvinismo, sem conhecer. O camarada diz eiras e asneiras na internet, muitas vezes até pregando nas igrejas, e não sabe absolutamente nada. Ele não tem a mínima base. Se perguntar a determinados arminianos, até lideranças de boa envergadura, o que é uma tulipe, ele não sabe, não tem nem ideia. Então, não adianta. Essa discussão ela é infrutífera. E é frutífera quando você começa a meditar, a raciocinar, a pensar e começa a criar suas próprias ideias. Isso é que é o mais importante.
É quando você tiver o raciocínio, entender e chegar às suas próprias conclusões. Cuidado, porque tem muita gente indo pela cabeça de A, de B, de C e pode perder-se no meio do caminho, como muitos já se perderam. Tá certo? Tem muita gente boa perdida por aí. Dito isso, nós vamos para a nossa lição. A lição dessa semana, o título dela é A Salvação na Páscoa Judaica. Nós já abordamos esse assunto em outras lições, é um assunto recorrente, né? Mas eu queria aqui, fugindo do esquema da lição, isso é importante, não estou desmerecendo de forma alguma, sugiro que você, diante da classe, siga. Eu estou adicionando conteúdo, né? Nós precisamos pensar nas festas judaicas, entre elas a Páscoa. A Páscoa é apenas uma das festas, é mais importante, mas é uma das festas, né? Israel é a única nação do mundo que Deus deu, né, 7 festas para que eles observassem antes das festas ocorrerem. Veja que detalhe interessante. As nossas datas comemorativas, 7 de setembro, 12 de outubro, 15 de novembro, 21 de abril, etc., viemos a comemorá-las depois que elas aconteceram. Com Israel aconteceu diferente. Deus deu essas datas antes que ocorressem. Então a Páscoa ela foi dada por Deus a Israel quando não havia acontecido aquele evento do livramento dos primogênitos lá no Egito. Então é um detalhe importante para você. Então nós temos a Páscoa, nós temos a festa dos pães asmos, nós temos as primícias, nós temos o Pentecostes, nós temos a festa das trombetas, a festa da expiação, o dia da expiação, e a festa dos tabernáculos. Todas essas festas são de uma profundidade excepcional. Sugeriria você pesquisar sobre esse assunto, independente da lição do domingo, porque traz lições profundíssimas, tá certo? Todos prefiguram eventos que iriam acontecer lá no Novo Testamento e que são de extrema importância para o entendimento da palavra de Deus. Deus não deu essas festas por acaso a Israel. Todas elas têm um nível de importância muito grande, né? Nós vamos deixar o link para que você possa se aprofundar um pouquinho na Páscoa, né? Uma outra lição, um comentário que tivemos, e aí nós detalhamos passo a passo, inclusive quando ocorriam essas festas, nós fizemos um mapa dos meses e como as festas estavam encaixadas nesses meses. Então sugiro a você que pesquise. O que foi a Páscoa? A Páscoa foi uma ordenança de Deus para o povo de Israel. Eles deveriam separar um cordeiro, né? O cordeiro, vocês sabem que é um carneiro com menos de 1 ano e que ainda não tinha tido a sua primeira relação sexual, e esse cordeiro, devia ser observado por 4 dias até que ele fosse sacrificado. Vocês imaginam, né? Assim, as crianças começam a brincar com esse cordeirinho para lá e para cá, e no 4º dia o pai faz uma cerimônia, reúne seus filhos e diz: olha, está aqui esse cordeiro e ele vai ter que ser sacrificado por nós. É ele ou nós. Nós vamos pegar o seu sangue, colocá-lo nas umbrellas das portas, e esse gesto ele vai evidenciar a nossa fé no livramento divino. Deus vai passar, através do anjo, né, que executaria o seu último juízo sobre o Egito, e vai ceifar a vida de todos os primogênitos. Onde houver esse sangue, não vai ser ceifado. E assim o povo de Israel foi liberto do jugo, né, de Faraó. Há um versículo aqui interessante, Êxodo, capítulo 2, versículo 24. Né? Veja que detalhe, né, maravilhoso aqui para nós. Eu vou aqui abrir a minha Bíblia online, você pode abrir aí a sua Bíblia, né? Êxodo, capítulo 2, versículo 24 e 25. Né? Diz assim a palavra de Deus: e Deus ouviu o seu gemido do povo de Israel lá no Egito. E lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. Veja, 4 verbos. Né? Deus ouviu, Deus lembrou, Deus viu e atentou. Né? Em outras traduções diz que Deus os conheceu. Né? Na versão hebraica, se você tiver a oportunidade de ter aí a sua Bíblia hebraica, meditar, você pode fazer esta sua análise.
E se você não tiver na internet, né, tem algumas versões interessantes, e eu gostaria de sugerir aqui para você a versão do Bible Hub. Eu vou colocar o endereço aí embaixo e você vai poder, né, abrir o seu navegador e dar uma chegada aí nesse endereço, biblehub.com. É um dos melhores, um dos mais completos sites de pesquisa nas línguas originais, entre outros, né, recursos que esse site tem. E esse site ele traz o texto hebraico, né, tem uma versão interlinear que vai trazer o texto hebraico. E esse texto hebraico traz exatamente as palavras no original hebraico, né? Então aqui nós temos o verbo chamar, que é o verbo de ouvir, né? Inclusive Deus é o El, chamar, é aquele que ouve, né? Temos o verbo zakar, que é lembrar, né? Em Israel existe uma festa chamada Yom HaZikaron, que é o dia da lembrança, é o dia que se lembra dos soldados que padeceram na Guerra dos 6 Dias, né, onde Israel foi vencedor, mas muitos soldados pereceram naquela guerra, e Israel lembra todos os anos, né, desses soldados. Nós temos aqui uma outra palavra, né, no versículo 25, deixa eu puxar aqui o meu versículo 25, é o verbo iará, né? Deixa eu confirmar aqui, minha internet está meio lenta, né? O verbo digo, né? Ali ele está conjugado. Então, vairê, né? Que é o verbo para Deus ver, é o Deus que me vê, aquela passagem lá de Agar, né? E, em quarto lugar, iadá, que é o verbo para conhecer, né? Conhecer de se afeiçoar, conhecer de tomar as dores, conhecer de se relacionar sexualmente também, né? Em alguns contextos. Então tem várias conotações. E esses 4 verbos, o interessante, o detalhe que eu queria aqui falar para vocês é o seguinte, é o Rabino Hillel, né, 100 anos antes de Cristo, ele pegou esses 4 verbos e criou, né, uma metáfora para os cálices da ceia do Senhor, né? E nesse cálice, esses cálices que eram servidos durante a Páscoa, né? Nós temos aqui um detalhe interessante. Por sua influência, cada um daqueles cálices representava uma das ações de Deus, né? Então nós temos aí as 4 ações: Deus ouviu, lembrou, viu e atentou ou conheceu. O primeiro cálice é o cálice da santificação. O segundo cálice era o cálice do juízo. O terceiro, o da redenção. E o quarto, o cálice do louvor. O cálice da redenção era um cálice interessante. O oficiante, ele enchia mais do que os demais. E ao relembrar a redenção de Deus dos judeus no Egito, ele balançava esse cálice de maneira que o vinho transbordasse. Então Jesus pegou esse cálice e disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Então veja que simbolismo maravilhoso, muito embora não esteja no texto original. Aliás, no texto original nem fala de vinho, curiosamente, nem fala de pão, né? Na Pessah, na Páscoa judaica, se comia a carne do cordeiro, né, tostada, não cozia, né, assava ela inteiramente, se comia as ervas amargas, né, e outras especiarias, mas não se comia pão diretamente, né? Havia uma festa, uma semana dos pães asmos, né, que era uma festa que se seguia a Páscoa, né? E o pão que se comia em Israel, você vai ver tudo isso no endereço que eu vou deixar para você, não era exatamente esse pão que temos, um pão fermentado, né? Pão fofinho, era um pão mais durinho, parecia mais uma bolacha, um beiju, né? Aqui do Nordeste a gente tem o beiju, era um pão parecido com um beiju, né? Não era aquele pão fofinho. Então são curiosidades da Páscoa. E a Páscoa, meus queridos, ela tem um significado muito grande para a salvação, porque
Naquele dia, como eu já disse anteriormente, o cordeiro morreu pela família, né? Ou era o cordeiro ou era a família que seria sacrificada. Na família em que não houve fé do seu chefe para aspergir o sangue daquele cordeiro morto no umbral, o primogênito foi requerido, né, no lugar do cordeiro. E assim muitas casas clamaram naquela noite ao ver os seus filhos partirem de uma maneira tão dolorosa. Então, o cordeiro, ele substituiu, a doutrina da substituição, da propiciação. Cristo, ele substituiu a mim e a você. Você estava condenado, o seu pecado havia sentenciado você irreversivelmente, e Cristo, na cruz, ele substituiu você. Ele morreu em seu lugar. O Timothy Keller, ele faz uma análise muito interessante desse momento em que a ira de Deus está apontando para nós. Deus exige um pagamento pelo seu pecado, né? A ira está num cálice a ser derramado sobre nós, e Cristo suporta essa ira, atrai para si essa ira, né? Paga o preço da nossa redenção, paga o preço do nosso pecado e assume a culpa que era nossa. É por isso que nós não cremos em Maria, não cremos em Pedro, em João, em Tiago, em nenhum dos apóstolos, em nenhum dos santos apontados pela Igreja Católica, porque nenhum deles morreu por nós. Foi Cristo que morreu em nosso lugar. Então a Páscoa, ela aponta para esse sacrifício que viria lá na frente. A Bíblia diz que o sangue de touros e bodes, ele cobria o pecado, ele não perdoava, ele não anulava, não riscava, né? Mas o sangue de Cristo não, ele tem um efeito duradouro, em primeiro lugar, porque não precisa ser repetido nenhuma vez, né? Ele aconteceu e é um fato histórico que nunca precisa ser repetido. Ele tem eficácia para perdoar os nossos pecados e nos purifica, né? Perdoa, purifica, paga, quita a nossa dívida. E Paulo, magistralmente, escrevendo a Colossenses capítulo 2, versículo 14, ele diz: havendo riscado a cédula que era contra nós, né? Tirou-a do meio de nós e cravou-a na cruz. É como se fosse uma nota promissória que apontava o nosso pecado. Você deve, é indubitável a sua dívida e você tem que pagar. Agora, você não pode pagar porque o seu sangue é impuro, porque o seu pecado é tão grande que não pode fazer nada, não tem nenhuma eficácia. E aí o que acontece? Cristo, ele paga por nós, paga o nosso preço, paga o preço do nosso pecado, né? E o apóstolo usa uma palavra interessante ali, que existia dois termos para riscar, né? De modo a cancelar um documento. Era o verbo chiazo, ou chiazen, né? Que era o verbo de traçar um X, a letra chi, grega, num documento. Se eu pego um documento qualquer e traço um X nele, eu cancelei aquele documento, ele não tem valor nenhum. Porém, se você pegar aquele documento, você consegue ler o que estava escrito antes. Está cancelado, mas você consegue ler. E aí, o Espírito Santo inspirou Paulo a usar uma outra palavra grega, exhaleipho, né? Exhaleipho, que é justamente o termo utilizado para o trabalho de alguns escribas nos palimpsestos. O que eram os palimpsestos? Era um pergaminho que estava já utilizado pelo tempo, já desgastado pelo tempo, e aí se pegava uma pedra semelhante a uma pedra pómez, que algumas pessoas ainda usam no interior e usavam, né, tempos atrás para lixar o calcanhar, né? Não havia esses produtos industrializados e alguém amenizava as rachaduras dos pés com aquela pedra pómez, né? Uma pedrazinha porosa, e se pegava uma pedra semelhante a essa e se lixava o pergaminho e escrevia ou o mesmo texto ou um texto diferente, e aproveitava o pergaminho, que era uma peça cara, e ainda é, né? E aí o que acontece, meus queridos? Paulo usou exatamente esse verbo que se referia a essa atividade. Ou seja, Cristo apagou a nossa história. Ele não fez um remendo, né, uma simulação apenas. Ele apagou totalmente a nossa história. Ele criou uma nova história. Por isso que, salvo engano, 1 Coríntios 5,17 diz que quem está em Cristo, nova criatura uma nova história, uma nova vida,
vai depender daí para frente o que é que a gente vai querer escrever nessa história, tá certo? O inimigo, por vezes, ele é astuto, astucioso, né? E ele tira uma xerox dessa folha corrida pregressa e fica acusando, né? Eu sei que você fez no verão passado, mas o crente que foi perdoado não tem nenhuma satisfação a dar ao inimigo nem a ninguém, né? Ele pode eventualmente, dependendo do que ele fez na sua história pregressa, prestar contas à justiça. E se você tem uma condenação judicial por algum crime que cometeu, por exemplo, o fato de você ter aceitado a Cristo não anula essa condenação de forma alguma. Você deve prestar contas à lei, se for necessário até cumprindo uma pena, né? Isso não é demérito para ninguém. O mais importante é que o seu nome está escrito no livro da vida e você é uma nova criatura para Deus. Não é? Esse é o mais importante. Você eventualmente cumprir a sua pena, saiu dali, você vai seguir em frente a sua jornada. E até mesmo dentro da cadeia, se você realmente entregou essa vida a Cristo, lá você vai demonstrar, né, as evidências de ser uma nova pessoa em Cristo. Tá certo? Então, a Páscoa ela tem um grande significado. Não à toa, Cristo, naquele último dia, né, a última reunião, digo, com seus discípulos, ele disse, né, no livro de Lucas, né, capítulo 22, né, se eu não estou enganado, deixa eu conferir aqui. Aqui não tem edição não, é tudo ao vivo e a cores. Salvo engano, capítulo 22 do livro de Lucas, deixa eu só pegar aqui e conferir, onde, exatamente, capítulo 22, deixa eu ver aqui o versículo em que Jesus diz, versículo 15, Jesus diz assim: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que eu padeça, porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Por 32 anos Jesus tinha sido um mero espectador. Ele tinha participado de Páscoas semelhantes, como todo judeu, mas ele tinha sido um mero espectador. Mas nessa última Páscoa, ele era o oficiante, estava à mesa, à cabeça da mesa, e estava dirigindo a cerimônia. Então, naquele dia, Jesus disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa, e deu um novo significado. Veja, eram símbolos criados por Hilel, como eu já falei, 100 anos antes de Cristo. Ele faleceu um pouco depois do nascimento de Jesus, diz a história, com 120 anos. Era um homem extremamente sábio, havia duas escolas rabínicas importantes em Jerusalém, a escola de Shammai e a de Hilel, como vocês já devem ter lido em algum lugar, mas se não leram, estão sabendo agora. E a escola de Hilel, ela prevaleceu sobre os ensinos rabínicos, porque era um homem muito justo, muito sábio, tinha resposta para tudo, todos os grandes questionamentos religiosos da sua época, e ele havia instituído essa cerimônia com o pão e o vinho, os 4 cálices, 3 pães, haviam 3 pães na mesa, Muito tempo depois é que as coisas começaram a se encaixar. O pão do meio era o único que era partido, e era partido apenas a metade, e era dado às pessoas que estavam na mesa. E aí o que acontece, meus irmãos? Mais adiante, Jesus se apropria desses símbolos, para dizer exatamente que representavam a sua pessoa. O pão era o seu próprio corpo, que foi partido e rasgado, moído, para que nós fôssemos salvos. E o vinho, o sangue de Cristo, que foi derramado por nós. Então, adense aí o assunto, pesquise, não fique somente nesse vídeo, tá certo? Nós estamos oferecendo este vídeo aqui como algumas informações para te ajudar, mas isso não é o bastante. Não deixe a aula só sobrar, medite, leia, tá certo? Se cerque de bons conteúdos, porque certamente você terá uma aula produtiva e atrairá a atenção dos seus alunos. Tá certo? Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te ajudando e que em tudo o nome dele continue a ser glorificado na tua vida. Amém.